Bom, eu tô fazendo esse vídeo mais como uma espécie de desabafo mesmo, sabe? Eu acho que ele não vai ter nenhum tipo de alcance, porque meu canal é ridiculamente pequeno ainda e não tem quase ninguém inscrito, enfim, mas tem coisas que a gente precisa dizer, mesmo que seja pra ninguém ouvir, mas pra gente desabafar mesmo, e eu gostaria de registrar esse desabafo, que é sobre viver no Brasil, ou sobreviver no Brasil, que tem sido algo cada vez mais difícil nos últimos anos. Eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 21 de dezembro de 2025. Estamos há alguns dias aí, há 9 dias, 10 dias do Ano Novo. E em 2026 o Brasil vai ter o início de uma nova jornada na questão tributária, na questão de eleições também. Teremos eleições ano que vem, mas tem sido cada vez mais difícil viver no Brasil. Eu não vou muito entrar nessas questões técnicas de reforma tributária. Eu falo meio que sobre isso em um outro canal que eu tenho, chamado Embaixada Econômica. Estou até com a camisa desse canal, que é um podcast que eu criei um tempo atrás, mas já vou avisando que faz um tempo que já que a gente não grava nada. Mas se você tiver curiosidade, é só digitar aí Embaixada Econômica. E eu quero falar sobre essa questão mesmo, porque eu vejo muita gente indo embora do Brasil, e as notícias são de que é o maior êxodo do Brasil assim, na história. Nunca tantos brasileiros estiveram tão preocupados em ir embora do Brasil como hoje. E eu vou ser bem sincero para vocês que eu me encaixo dentro desses que ou já foram embora ou que estão com planos de ir embora. Na verdade, eu me encaixo mais no grupo daqueles que estão com planos de ir embora, né? Hoje eu ainda moro no Brasil e vou falar para vocês a frustração da gente viver num país que a gente enxerga um potencial imenso, mas que não avança e não tem perspectivas nenhuma de avançar nos próximos 20, 30 anos. É muito frustrante. É muito frustrante porque a gente vê o Brasil numa dimensão continental, com um povo trabalhador, só que os dados mostram que cada vez mais existem mais brasileiros vivendo de benefícios do governo, ou brasileiros que de alguma forma recebem dinheiro do governo, seja por meio de auxílios ou porque são funcionários públicos, do que brasileiros que trabalham ali como CLT ou que são empreendedores, que têm um trabalho que aqui no Brasil a gente chama de informal, né? Como se um trabalho informal fosse um trabalho menos importante do que os demais. E eu penso exatamente o contrário, né? Um trabalho informal, ele muitas vezes traz mais liberdade para a pessoa do que um trabalho registrado de CLT, por exemplo, né? Mas no Brasil, e esse é um dos pontos que mais me fazem querer ir embora desse país, porque eu trabalho no ramo da construção civil já há mais de 20 anos, com meu pai. Eu aprendi a profissão com meu pai, que já trabalha na construção civil há uns 40 anos, mais ou menos. E já desde os meus 10, 15 anos de idade, eu comecei a frequentar as obras, né, a aprender ali a profissão como ajudante, né, mais trabalhando na limpeza logo de início do que efetivamente fazendo alguma coisa, né. E a nossa especialidade sempre foi o setor da pintura. Mesmo fazendo tudo dentro da obra, né, contrapiso, azulejo, enfim, tudo, mas a gente sempre teve um foco maior na pintura. E eu vejo o quanto meu pai trabalhou nesses quase 40 anos que ele trabalha na construção civil. E a gente olha para as condições dos trabalhadores da construção civil em países vizinhos, como Chile, Uruguai, até mesmo na Argentina. E o que dizer então dos Estados Unidos, né? Porque a gente vê para um trabalhador americano lá da construção civil, eles não são milionários, não são ricos, mas poxa, você vê eles com uma caminhonete decente, né? Muitos até com caminhonete 0 quilômetro. A minha luz aqui apagou, mas enfim, vai assim mesmo. Tomara que não tenha ficado escuro para vocês aí. E você vê muitos desses trabalhadores com uma boa casa, com um bom carro na garagem, tem um carro de trabalho e um carro de passeio, às vezes a esposa tem outro carro, o filho tem um outro carro, estudando em boas escolas. E aqui no Brasil, cara, a gente mal e mal consegue conquistar um bom carrinho. Um bom carrinho para trabalhar.
Porque aqui você compra um carro e paga outro para o governo. É bem isso, não estou exagerando não. Pesquisa aí o quanto de carga tributária que incide sobre um automóvel. E agora o governo ainda vai acirrar ainda mais a coisa a partir de 2026, né? Todo o trâmite de venda de veículo, qualquer coisa assim, vai estar vinculado ao seu CPF, então você vai pagar o imposto ali na hora, não tem nem como você fazer um por fora ali, né? Então tem gente que vende veículos como forma de renda extra, né? Ou até mesmo de renda principal, e vai ser impactado por isso a partir de 2026. E esse é exatamente o ponto que mais me deixa, para não falar palavras torpes aqui, me deixa indignado. Porque se você tem prejuízo, o prejuízo é totalmente seu. Mas se você teve lucro, aí o governo vem e come uma parte e é no mínimo 30%. Agora vem o tal do IVA, né? O imposto aí da tal reforma tributária que vem para simplificar e melhorar a vida. Melhorar um escambau. Hoje, por exemplo, um prestador de serviço tem uma carga tributária entre 12% a 15% que ele precisa pagar de imposto ali do serviço efetuado, enfim. Agora vai para quase 30%. Você já deve estar cansado de ouvir que o Brasil vai ter um dos maiores impostos sobre valor agregado, maior IVA do mundo vai ser o brasileiro. Acho que é o segundo maior IVA do mundo, talvez. Se não me engano, a Turquia tem um IVA maior do que o brasileiro. E se hoje a vida do brasileiro já é difícil, você já tem que trabalhar 5 meses no ano para poder só pagar tributos, só para pagar impostos, o que dizer agora, a partir de 2026, onde, por exemplo, se você tem uma internet, a empresa que presta serviço de internet para você, ela paga cerca de 15, 16% de imposto. A partir de 2026, ela vai passar a pagar 30%, 28% de imposto. E quem é que vai pagar essa diferença? É você, sou eu que vou pagar essa diferença. Então, se já era difícil ter um bom plano de internet, esquece. Se já era difícil você comprar um veículo, esquece. Eu não vou nem falar de imóvel. Eu não vou nem falar de casa, porque é o sonho do brasileiro, né? O sonho do brasileiro médio é conseguir juntar uma graninha para comprar uma casa. Mas, mesmo entrando num financiamento onde ele vai talvez morrer pagando, essa é a realidade, 30, 40 anos, se ele conseguir esse financiamento, né? Porque hoje a taxa de juros no Brasil atualmente é 15%. Se ele conseguir esse financiamento, quanto de juros ele vai pagar sobre esse financiamento? Então, se você compra um veículo e paga 2, um imóvel, meu amigo, que é 3, 4 vezes o valor de um veículo, imagina quanto você vai pagar só de impostos em cima do valor que você está financiando. Sem falar o spread bancário, sem falar todas as questões que envolvem ali a análise de crédito, né? Tem pessoa que paga mais juros, tem pessoa que paga um pouco menos juros, mas no fim das contas a dificuldade é quase que a mesma. Então, esse vídeo é mais como um desabafo mesmo. Sei lá, acho que se tiver 10 visualizações nesse vídeo vai ser muito. E eu só queria dizer que eu tô cansado, cara. Eu sempre fui um trabalhador, sempre fui uma pessoa honesta, tenho 35 anos de idade, sou casado com uma esposa lindíssima, estudiosa, está se formando agora em Direito. Eu tô fechando algumas matérias para me formar em Economia e não vejo perspectivas para esse país. Não vejo perspectivas para esse país. E esse vídeo fica até como um registro para mim mesmo, porque eu constatando isso hoje, e muita gente já constataram isso há décadas atrás, o quanto de brasileiro que foi embora já na época lá da Dilma, em 2015, 2014, né, 2016, porque constataram já naquela época que o Brasil era uma furada. E confesso que eu não me ligava muito nas questões políticas e econômicas nessa época. Eu vim ter um despertar há uns 6, 7 anos atrás. E olha, esse vídeo fica como um registro para mim mesmo, porque se eu continuar nesse país pelos próximos 5, 6 anos, talvez eu esteja fazendo uma escolha horrível para mim e para minha família. E vou te dizer, não é vergonha nenhuma você admitir que você está num ambiente que ruiu. O Brasil ruiu, o Brasil caiu nas mãos de pessoas que só querem o bem para si mesmas. Olha para o judiciário brasileiro.
Você acha que essas pessoas querem o bem para o país, o tanto de benefícios que eles recebem? E mesmo assim, um ex-ministro foi capaz de dizer que o salário que eles recebiam na época não era suficiente. Pobres coitados. A maioria dos brasileiros vivem com um salário mínimo, ou no máximo 2 salários mínimos, e o juiz da Suprema Corte, que recebe 40 mil reais de salário, de pagamento, né, que eles não chamam de salário, tem um outro nome lá, um outro termo, mas isso não é suficiente. Eles têm que ter auxílio isso, auxílio aquilo, auxílio carro, auxílio moradia, paletó, comida paga pelos nossos impostos, mais auxílio saúde, auxílio não sei o que, maternidade, e ainda aposentadoria vitalícia lá no teto, né? Enquanto o brasileiro médio se aposenta no piso, eles se aposentam no teto, enfim. Como que isso pode ser viável? Como que um país desse pode ir para frente, gente? Como que as pessoas podem dizer que esses seres aí estão pensando no bem do Brasil, estão defendendo a democracia? Tenha santa paciência. Democracia é o quê? Democracia só se for a democracia deles, né? Eles estão se preocupando só em manter o poder. E não é só o judiciário não, o legislativo, o executivo. Para onde a gente olha nesse país, a gente vê pessoas que só querem tirar vantagem. Só querem tirar vantagem. O próprio brasileiro médio, ele só pensa em tirar vantagem. Se ele puder, se ele receber um troco errado e ele perceber que a pessoa que deu o troco errado para ele não notou isso, ele vai ficar com o troco. O brasileiro médio que só pensa, quando ele vai votar no prefeito ou no vereador da sua cidade, ele só pensa no que esse cara pode trazer de benefício para ele. Se o vereador vai arrumar um emprego para o filho, para a filha, para a cunhada, para o sobrinho, se o prefeito vai dar um cargo para ele. É o brasileiro médio que está construindo esse país de merda que nós estamos vivendo. Eu disse que não ia falar a palavra torpe, mas enfim, merda é algo que todo mundo faz no banheiro, né? Só que outras pessoas fazem em outras esferas também. Vota em prefeito corrupto. Eu moro numa cidade hoje, o Guarujá, que o prefeito anterior foi levado de camburão pela Polícia Federal por estar envolvido em esquemas lá, foi investigado, mas enfim, acabou caducando, o Ministério Público encerrou o caso, não por falta de provas, mas por falta de sei lá o que, eles têm as desculpas deles. Mas o atual prefeito também estava envolvido em escândalos de corrupção, porque o atual prefeito, ele já foi prefeito anteriormente, envolvido num escândalo que ficou conhecido como Mensalinho. Digitem aí no Google, Mensalinho Guarujá, que vocês vão ver. E a população foi lá e votou nele de novo. Não porque não tinha outras opções. Tínhamos outros nomes de pessoas, até mesmo que nunca foram políticos, né? Pessoas de fora da política. Mas aqui estamos, né? E o Brasil todo é assim. Quantas outras cidades não estão assim? Olha o presidente da República, galera. Ah, mas eu não gostava do Bolsonaro. Meu, você tinha tantas outras opções. Tudo bem que a grande maioria era uma porcaria mesmo. Mas, dentre tantas porcarias, você escolher a pior, sabe, ia ser muito débil mental. Eu não sei, dizem que o QI brasileiro é compatível com o QI de um macaco, né? Bom, aí fica para vocês dizerem se é isso mesmo ou não, mas no dia a dia parece que as coisas vão se comprovando, sabe? Então eu não tenho mais perspectiva nenhuma sobre esse país. Eu falo muito para minha esposa que eu não vejo o Brasil saindo do buraco, pelo menos dentro dos próximos 30 anos. Eu tô com 35, imagina, se o Brasil resolve sair do buraco daqui a 20 anos, eu vou ter 55 anos. Eu vou ter perdido mais 20 anos da minha vida dentro de um país onde eu passei a vida toda sendo sabotado por esse país. Como sabotado? Sim, sabotado. Tendo toda a minha renda, tendo que dividir a minha renda ali em cerca de 30%. Você vai no mercado, você pega a nota do supermercado, você vai ver lá 40% da nota do supermercado é imposto que você paga pro governo. Então eu compro ali um feijão para mim e um feijão pro governo, basicamente. É quase metade. Será que só eu fico inconformado com isso? É claro que não, porque muitos brasileiros estão indo embora, mas... Gente, onde é que nós vamos parar com isso? Então, eu resolvi gravar esse vídeo para isso, como um desabafo, já que eu não tenho postado nada nesse canal mesmo, já que eu não tenho inscritos, nem, enfim, visualizações nesse canal,
Fica como um desabafo para mim, para que se de repente daqui a 5 anos eu ainda estiver nesse país, eu vou ter que fazer uma meia-culpa e falar: Eliseu, toma vergonha na sua cara, olha só as constatações que você fez 5 anos atrás e você ainda tá nesse mesmo lugar, cara. Sai daí, tira sua família daí para ontem. Vai construir uma família, vai construir uma vida em um país melhor, de mais oportunidades, de menos sanguessuga. Seja Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina. Tem alguns receios da Argentina, né? Da esquerda voltar para o poder lá, mas enfim, a Argentina está se reerguendo ainda. Mas, sei lá, Estados Unidos, Canadá, que também, enfim, o Ocidente está passando por um período meio difícil, né? Mas existem alguns oásis ainda. Então, meu, sai daí, sai desse país, tira sua família daí, enquanto você pode, cara. Ou se você não pode, dá um jeito. Mas sai daí, sabe? Sai desse país. E é isso, galera. Esse é o vídeo, não sei quanto tempo que tá gravando aí, mas fica a reflexão para você, Eliseu do futuro. Se você tiver saído do Brasil, né, quando você estiver vendo esse vídeo novamente, meus parabéns, cara. Você deu o melhor de si. Talvez você não esteja vivendo aí, nesse outro lugar, a vida que você sempre sonhou, a vida que você esperava. Mas só o fato de você ter dado esse passo, cara, não se julga por isso, não. Continua dando o seu máximo, porque se você deu o seu máximo no Brasil e você conquistou algumas coisinhas, imagina em outro lugar, onde vai te sugar menos, né? Porque o Estado, no fim das contas, todo Estado suga o cidadão, todo Estado suga o indivíduo, mas tem Estados que sugam menos e ainda convertem essas coisas, né? Aquilo que eles tiram de você, eles convertem alguma coisa em algum tipo de benefício. Te dá um padrão de vida um pouco melhor. O certo seria se não sugassem nada de você, né? Mas isso é utopia, né? Então, dentro do mundo real que nós vivemos, existem estados que sugam menos do cidadão. E, cara, se você escolheu um lugar assim, meus parabéns. E se você ainda tá no Brasil, corre, cara. Corre pra sair daí e levar sua família embora. É isso. Esse foi o vídeo.